Olá, a paz do Senhor. Já estamos em um novo ano de 2022, novo trimestre. Espero que você tenha tido boas festas, uma ótima passagem de ano. E eu quero desejar para você que outra vez que o ano de 2022 seja uma bênção em sua vida, você seja próspero, esteja mais atuante na obra de Deus, que você continue sendo esta pessoa desejosa de aprender a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está aqui todas as semanas, o meu muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu carinho, pelos comentários. Quero agradecer todas as felicitações de boas festas. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical. Tivemos um trimestre passado abençoadíssimo. Iniciaremos este novo ano com um trimestre também, por que não dizer, abençoadíssimo. É do que nós estamos precisando nesses últimos dias para fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé e a certeza que as Escrituras Sagradas ela tem supremacia em relação a todos os acontecimentos, todas as obras, todas as profecias que são ditas extra-bíblica. A palavra de Deus ela tem supremacia. E hoje nós vamos aprender muito sobre a supremacia da Bíblia Sagrada. E teremos que ter o cuidado para não adentrar em alguns temas, porque falaremos neles nas próximas aulas, senão esgotaremos o assunto das próximas lições. Então vamos nos ater aqui ao objetivo do nosso comentarista, para que nós possamos ter grande aproveitamento em nossas aulas. E hoje na lição de número 1, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. O texto tomado por base está em Salmo 119, versículo 1 a 8. Vocês viram que a nossa lição está de cara nova, agora tem plano de aula para os professores, muito melhor, tem dinâmica. Então eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil para os professores que estão começando agora. Vamos sempre melhorando, né, um novo currículo da EBD, e eu acredito que os irmãos não terão dificuldade, né, de manusear esta lição do professor. Então nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Falaremos sobre a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Esgotaremos todos estes assuntos durante esse trimestre. É claro que nós não conseguiríamos, né, em 3 meses falar tudo a respeito da Bíblia Sagrada, mas vamos trazer, né, temas novos, assuntos novos, para fortalecer a nossa fé e aumentar o leque do nosso conhecimento. Então nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Primeiro eu preciso saber o que é a autoridade. A autoridade é direito ou poder de ordenar. Quem tem o poder de decidir, quem tem o poder de atuar. Poder para fazer alguém obedecer. Não entraremos muito nos detalhes da palavra Bíblia, porque estudaremos este assunto na aula de número 4. Quando falamos da supremacia da Bíblia, nós estamos afirmando que ela tem total e incontestável superioridade. Ela tem o poder supremo, o poder acima de todos os poderes. Isso que é supremacia. Ela tem o poder sobre todos os poderes que nós conhecemos. Esta autoridade, ela é fundamentada em seu próprio autor, Deus. A igreja, ela não tem outra fonte infalível de autoridade. É a Bíblia, que é a nossa regra de fé. É ela que é infalível. Não tem outro livro que contenha palavras de vida eterna, a não ser a Bíblia Sagrada. No tópico 1, nós vamos falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. De onde ela
originou. Quem é a fonte da Bíblia e a sua revelação divina? No primeiro ponto, a origem da Bíblia. Antes da invenção da escrita, as pessoas transmitiam as histórias bíblicas oralmente. Por muito tempo foi assim. Era passado de pai para filho e por gerações ela era transmitida oralmente, a palavra de Deus. Os pais contando os feitos de Deus, e isso passou por gerações. Depois, com o desenvolvimento da linguagem escrita, as revelações de Deus adquiriram um formato literário. Muitos foram inspirados por Deus para este propósito. 40 homens são os escritores da Bíblia Sagrada. Homens como Moisés, Samuel, Isaías e tantos outros. Depreendemos então que ela não tem origem nos homens. A origem da Bíblia Sagrada é única e exclusivamente de Deus. A palavra Bíblia, ela vem do latim biblia, singular, né? Ela está no singular, e ela significa livros. Então, os 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, eles revelam uma unidade de pensamento e uma pureza que juntos formam um único livro. Como se cada livro fosse um capítulo deste único livro, desta obra incomparável. Neste sentido, o primeiro uso deste termo Bíblia foi encontrado em 2 Clemente, no século XIV, em aproximadamente 150 anos depois de Cristo. Então, isso é uma obra onde foi encontrada pela primeira vez a citação da palavra Bíblia. Antes de conhecer a origem, nós precisamos entender por que Deus quis que a revelação de si mesmo fosse registrada em livros. Por que Deus quis isso? Por que Deus inspirou estas pessoas ao longo dos séculos para que escrevessem e fazendo revelações acerca de Deus? Então, criando as Escrituras, quando eles foram escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo as Escrituras, eles foram criando as Escrituras como uma revelação registrada. A revelação já havia sido feita, agora ela estaria sendo registrada em um único livro. E se não fosse assim, se Deus não inspirasse essas pessoas a escrever as Escrituras, ela se perderia ao passar dos séculos e ela não seria transmitida com o mesmo padrão escrito da revelação. Abre aspas. Assim diz o Senhor. Porque quando nós sabemos uma notícia ou uma verdade e nós vamos transmiti-la para outra pessoa, quando essa mesma verdade aqui, ela vai chegar não sei quantas pessoas depois, ela não vai chegar da mesma forma que ela foi falada aqui no princípio. Então, para que a palavra de Deus não houvesse adulteração, Deus inspirou homens para que se escrevesse a revelação sobre Ele mesmo em livros. Era importante que cada ato da revelação de Deus fosse registrado para uma compreensão da mensagem integral de Deus. A mensagem do Antigo Testamento nos deixa compreender com mais clareza a mensagem da redenção no Novo Testamento. Se nós tivéssemos só o Novo Testamento, nós não entenderíamos o plano da redenção. E se tivéssemos só o Antigo Testamento, não entenderíamos o plano da redação. Então, o Novo Testamento é um complemento do Novo Testamento. O Antigo Testamento
é um complemento do Novo e o Novo é um complemento do Antigo Testamento. É uma continuidade de revelações, sobretudo a preservação da mensagem de Deus. Esse foi um dos objetivos principais, né, para que fosse preservada a mensagem de Deus e que ela fosse transmitida às gerações futuras de modo exato, que as pessoas falassem a mesma coisa. A Bíblia é a revelação dos atos de Deus. É conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Fora da Bíblia, nós não conhecemos a Deus. Todas as revelações que Ele fez de si mesmo estão escritas nas Escrituras Sagradas. A autoridade divina deriva de sua origem divina. A Bíblia ela tem autoridade porque a sua origem é divina. O selo desta autoridade divina, ela vem de expressões, abre aspas. Assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor a mim e está escrito. E por isso, a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Única revelação divinamente escrita. É chamada Escritura por ter valor documental de posse e ela nos garante a posse da vida eterna. No ponto 2, a revelação geral. Na origem da Bíblia, nós vamos falar sobre dois tipos de revelação. Nós vamos falar sobre a revelação geral e a revelação especial, que também uma complementa a outra. A revelação geral, ela não pode trazer salvação ao homem. É quando Deus faz uma revelação para toda a humanidade. Enquanto que a revelação especial, ela complementa o desvendamento que Deus fez dele mesmo. Então, Deus fez a revelação geral para toda a humanidade, mas existe a revelação especial que ele fez de si mesmo, do plano redentor e como conheceremos a Deus. A revelação geral, ela pode ser encontrada na história, no universo, no ser humano criado por Deus à sua imagem e semelhança. A revelação geral, por si só, ela não traz salvação. Ela revela quem é Deus, mas só conhecemos a Deus na revelação especial das Escrituras Sagradas. Letra A, a historicidade da humanidade. A história da humanidade é o que nós estamos tratando da revelação geral. Deus se revela na história da humanidade. Deus se revelou através de sua direção na história da humanidade. Ele guia os assuntos da humanidade em direção ao cumprimento dos seus propósitos. Ele é o Deus que derruba e estabelece reis. Toda a história, ela se desdobra sobre o propósito soberano de Deus. É Ele que controla e age pessoalmente nela. Então Deus se revela na história da humanidade. Letra B. Deus se revela no universo. Deus também se revela através da natureza e do universo. A variedade das coisas criadas, a beleza de todas as coisas criadas e a sua ordem reflete um Deus infinitamente sábio e poderoso. O pôr do sol, a lua, as estrelas, as chuvas, as estações do ano, tudo isso revela Deus na natureza. Todas as coisas criadas é uma mensagem de Deus
sem palavras. Quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para a lua, Deus está falando a respeito do seu poder, da sua majestade. Então é uma mensagem silenciosa da parte de Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, sobre este poder criador, criativo de Deus, e explica o porquê Deus fez todas estas coisas. O resumo de tudo isso, de todas essas coisas que Deus criou, era para que as pessoas, a humanidade, o buscassem, se porventura tateando o pudesse achar. Deus se revela na natureza, mas nós conhecemos a Deus e os seus propósitos e o seu plano redentor somente por intermédio da revelação escrita, né? Que está registrada ao nosso favor. Na letra C, a natureza humana. Deus também se revela na natureza humana. Deus também se revela por intermédio disso. A humanidade, ela fora criada à imagem e semelhança de Deus. Mas a queda, o pecado lá do Éden, né, levou ao rompimento na comunhão entre Deus e o homem. Por pior que foram os efeitos do pecado sobre a humanidade, não obstante, não conseguiu extinguir de todo a imagem nos seres humanos de Deus. Então, mesmo em pecado, o homem pode se comunicar com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O pecado não cortou de todo o relacionamento com Deus, os planos que Deus tem para a humanidade, eles não foram perdidos decorrente ao pecado no Éden. O pecado, ele desfigurou e distorceu a imagem divina no homem, mas não foi totalmente destruída. A revelação geral, ela leva o conhecimento cognitivo de Deus a toda a humanidade. Isto esse conhecimento cognitivo é a capacidade que o homem tem de adquirir conhecimento, tendo como base o raciocínio. Não tem como olhar todas as coisas criadas, a beleza do mundo, o equilíbrio do ecossistema e não crer que exista um Deus que tem todo o poder no céu e na terra e que Ele é soberano sobre todas as coisas. E através da revelação geral, nós conhecemos a Deus, mas este conhecimento, ele foi pervertido a tal ponto que acabou por gerar as muitas religiões e muitas divindades. E desta forma, eles terminaram por fazer Deus a imagem dos seres humanos, ao invés de se aperceberem que nós mesmos fomos feitos, fomos criados à imagem de Deus. Esta revelação geral não nos faz conhecer a Deus, mas pode, através do Espírito Santo, nos induzir a procurar a verdade. Olhando a natureza, uma pessoa que é cética, ela pode pensar: eu preciso aprender quem fez todas estas coisas. Eu preciso conhecer sobre esta pessoa. Mas ela pode, revelação geral, ela pode, através do Espírito Santo, nos induzir a procurar a verdade. Ela é, como Paulo disse, que é a lei, é o intento da lei do universo, das coisas criadas. Esse é o intento da revelação geral. Nós podemos dizer que a revelação geral é o aio que nos conduz a uma revelação especial. E somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas. Nos induzir a procurar a verdade a respeito das Escrituras Sagradas. O intento da revelação geral
é guiar as pessoas à revelação especial. E estas mesmas pessoas sufocaram em seus corações pecaminosos a verdade de que elas conhecem a Deus e de que existe um Deus. Não tem como, as pessoas sufocaram essa verdade. Não tem como olhar para o universo e não saber que Deus existe. Com a revelação geral, ninguém mesmo poderá dizer que ficou, jamais, nunca poderá dizer que ficou sem a oportunidade de conhecer a Deus por intermédio da revelação geral. A revelação geral, ela é insuficiente para salvar a humanidade caída. Por isso, a necessidade de uma revelação especial de Jesus Cristo como a verdade que liberta o povo das cadeias do pecado. Pedro escreveu que nenhuma profecia da Escritura teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isaías, se não fora o Espírito Santo, ele poderia ter escrito o capítulo 53? E Paulo, ele corrobora escrevendo que a Escritura é inspirada por Deus. Lembrando que em seu tempo ele fazia referência ao Antigo Testamento. Porém, neste tempo já haviam alguns escritos do Novo Testamento. Cartas de Paulo e alguns textos do Evangelho já haviam sido escritos naquele tempo. No ponto 3, revelação especial. Já falamos bastante a respeito da revelação geral. Entendemos, então, que a revelação geral, ela denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. É como se as pessoas quisessem se justificar diante de Deus, que não tiveram oportunidade de conhecê-lo, mesmo vendo tudo que ele criou. A criação revela as obras das mãos do Criador. A revelação especial, ela pode ser pessoal, compreensível, progressiva e registrada. Na revelação pessoal, através de Cristo, revelado nas Escrituras inspiradas, o homem chega a conhecer Deus pessoalmente num relacionamento de redenção. É somente assim que nós podemos conhecer a Deus, quando nós temos um relacionamento com Ele de redenção. E encontramos todas as coisas reveladas nas Escrituras Sagradas. E João escreveu que todos estes sinais, todos os milagres, foram escritos para que nós continuemos crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a natureza, ela não revela para nós o plano redentor de salvação para a humanidade. É por meio da revelação escrita, contida nas Escrituras, que conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. A revelação especial, ela oferece redenção ou perdão dos pecados para aqueles que estão perdidos. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. E essa revelação, ela está contida nos 66 livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quando Jesus Cristo diz, examinai as Escrituras, ele está querendo dizer que é examinando as Escrituras que nós conheceremos Deus da maneira que Ele quer ser conhecido. O que Deus revelou para nós nas Escrituras é o que Ele quer que nós conhecemos a respeito dEle. As Escrituras, elas testemunham de Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Deus falou no passado e continua falando hoje
através dos registros das Escrituras. O que Deus disse a outros no passado, diz-nos agora, através das Escrituras. A mesma palavra que ele disse no passado, ele continua dizendo para a igreja da atualidade, porque a palavra dele é viva. No tópico 2, nós vamos falar sobre as evidências da autenticidade da Bíblia. Existem evidências comprobatórias de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que todas as histórias que estão registradas lá, elas aconteceram. No primeiro ponto, evidências internas. Por que nós sabemos que ela tem autoridade e que ela veio de Deus? A autenticidade é natureza daquilo que é real, do que é verdadeiro. E esse termo, quando ele é aplicado à Bíblia Sagrada, ele indica autoridade, autentos, como está na nossa lição. Neste sentido, ela autentica a si mesma e dentro destas evidências internas destacam-se. Letra A, unidade e consistência. A Bíblia ela foi escrita em 2 idiomas, hebraico e grego, e um dialeto que era o aramaico. Por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas e escreveram baseados em suas próprias experiências. Ela foi escrita num decurso de 15 séculos, ou aproximadamente 1.600 anos. Não foi um livro que foi escrito durante 1 ano, 2 anos, foram 1.600 anos, em diferentes épocas. Deus escolheu pessoas, inspirou pessoas para escrever a revelação especial. Foram políticos, pescadores, agricultores, médicos, reis, soldados e outros, em diferentes lugares, palácio, prisões, deserto. Eles estavam na guerra, no exílio, nas viagens. Uns escreveram histórias, outros escreveram poesias, outros escreveram leis. Mesmo assim, estes escritos se completam e combinam entre si na história do relacionamento entre Deus e os homens. Ela tem um padrão de moralidade que supera a nossa medida de justiça. Ela é a voz de Deus. Ela lida com o pecado da humanidade e tem o poder de nos transformar em uma nova criatura. Letra B. Ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que inspirou a palavra e que lhe concede autoridade, porque ela é inspirada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele não falará nada contrário àquilo que a palavra inspirada declara. Então, se você ouvir algo que não contém nas Escrituras Sagradas, não foi o Espírito Santo que disse, não vem de Deus. Se alguém diz que o Espírito Santo disse algo que vai de encontro com as Escrituras Sagradas, não vem de Deus. E ponto. Por meio da leitura bíblica, é possível ouvir a voz de Deus agindo dentro de nós. Quando nós abrimos a Bíblia para lê-la, ela lê a nossa vida. É por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque a nossa vida é revelada ali dentro das páginas sagradas. Na letra C, profecias e eventos futuros. A exatidão nas profecias e seu cumprimento comprova a veracidade das Escrituras. A ciência, a história, eles ficam anos e anos e anos a fio querendo provar a autenticidade da Bíblia, a veracidade das profecias. Então, o nascimento virginal de Cristo, sua morte, sua sepultura, sua ressurreição,
tudo aconteceu como está descrito na Bíblia Sagrada. Alguns críticos, eles dizem que Jesus fez tudo para viver o que a Escritura falava a respeito dele. Mas eles se perdem ao longo dos anos, porque não tem como você fazer uma profecia acontecer. Os acontecimentos, eles não são inesperados, não são da maneira que a gente espera. Outros acontecimentos que já foram provados, né, pela arqueologia, Ciro da Pérsia, ele foi profetizado a seu respeito 100 anos antes do seu nascimento. Josias foi profetizado a respeito dele 300 anos antes do seu nascimento. E todas se cumpriram com exatidão. No segundo ponto, evidências externas. Aqui nós estamos falando de evidências internas, das profecias que aconteceram. Agora nós vamos falar das evidências externas. Muitos, ao longo dos séculos, quiseram e querem descredibilizar a Bíblia Sagrada, que ela caia em descrédito. Mas não se pode negar a sua influência na humanidade. Não há livro que se compare a ela. É o livro mais lido, mais vendido. Às vezes as pessoas pensam que ela está historicamente errada, mas depois é comprovado que não. Um exemplo que nós temos. Antes pensava-se que a escrita ela não havia sido inventada, senão depois de Moisés. Mas agora nós sabemos que esta ciência ela remonta de 3.000 anos antes de Cristo. A exatidão da Bíblia tem sido mostrada pela história e pela arqueologia. Ela já foi proibida pelas autoridades eclesiásticas lá na Idade Média. Vários governantes quiseram destruí-las. O edito de Diocleciano em 303, e ainda vemos este esforço na política da atualidade. Um célebre deísta francês, Voltaire, predisse que o cristianismo desapareceria em 100 anos. 50 anos depois de sua morte, em 1778, a Sociedade Bíblica em Genebra estava usando seu prelo, quer dizer, a sua máquina impressora e a sua casa para produzir pilhas e mais pilhas de Bíblia. Deus ele tem protegido sua obra ao longo dos séculos. O maior achado arqueológico do século XX é a descoberta dos assim chamados, abre aspas, rolos do Mar Morto, ou documentos de Qumran. Foi encontrado nas imediações do Mar Morto em Israel. Foram encontrados, fragmentos deles ao longo de 10 anos, desde 1947 a 1956. Fragmentos de Isaías, enfim, vários fragmentos da Bíblia Sagrada, provando a sua autenticidade. Sem falar das descobertas do dilúvio, do anel de Pôncio Pilatos. Os erros encontrados na Bíblia, que eles dizem, são falhas humanas. Os copistas nos erros de ortografia e são passíveis de correção. No tópico 3, nós vamos falar sobre a mensagem da Bíblia. Qual é a mensagem da Bíblia? Primeiro ponto, a supremacia da Bíblia, a superioridade dela em relação a todos os outros livros. Um dos 5 pilares da reforma protestante, que é um termo latino que diz, abre aspas, sola scriptura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e de prática. Os outros pilares são sola fide, solos Christos, sola gratia, solo Deo gloria. Sola significa somente. Então é somente a Escritura que tem supremacia sobre todos os outros livros.
Nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Deus não vai revelar mais nada do que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Tudo que precisamos para a nossa salvação contém nas Escrituras Sagradas. E nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar alguma coisa dela. E hoje, o que temos visto e ouvido é que muitos textos foram retirados da Bíblia para encaixar os pecados daqueles que, pela dureza do seu coração, se afastaram da verdade de Deus. A Bíblia é a fonte final de autoridade. Existem os rivais da Escritura, que querem concorrer com as Escrituras Sagradas. Eles tendem a subordiná-la ou mesmo igualar-se a ela. A tradição oral, né, são rivais das Escrituras. Se a tradição oral ela estiver de acordo com as Escrituras, está no mesmo patamar. Mas nós sabemos que ela é sujeita a erros e falhas. A Igreja Católica, por afirmar que Cristo estabeleceu a Igreja e os Evangelhos ser proclamado por ela, antes dela ser escrita, então, a Igreja já estava pronta, o Evangelho já estava sendo pregado, depois apareceu a Bíblia. Então, para eles, a Escritura está em terceiro lugar. Então, eles rivalizam com a Escritura. Eles se colocam, né? A Igreja Católica se coloca acima das Escrituras. Joseph Smith, da Igreja dos Mormons, que hoje, né, já está em desuso esse nome Mormons, afirma ter estado na presença do anjo Moroni e que ele recebera novas revelações. Maomé, aos 40 anos, também diz que recebeu do arcanjo Gabriel, né, tábuas de ouro com novas revelações acerca de Deus. Há uma sentença para quem faz acréscimos ou retiram parte das Escrituras Sagradas. No ponto 2, o poder da palavra de Deus. Ela tem poder para a salvação. Provoca-nos, nos que a ouvem, a consciência do pecado e um profundo arrependimento. Foi isso que mudou a vida de Martinho Lutero, quando ele leu as Escrituras e principalmente a carta aos Romanos. Encontramos esta mudança na vida de alguns reis de Israel que, quando encontraram as Escrituras, mudou a sua forma de governar, mudou a sua vida, mudou a forma da nação de adoração, que gerou mudança na vida deles e na vida da nação. Nos leva à verdadeira adoração. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, ela nos conduz à verdadeira adoração. E o seu poder se assemelha ao fogo, que consome e purifica. Também nos remete ao martelo que esmiuça a penha. Eles indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra. Seu poder é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Tem o poder tal qual uma espada e penetra no mais íntimo do ser humano e julga os pensamentos e as intenções do coração. Para vencermos as investidas do maligno, que usa a própria palavra de Deus, devemos fazer como Jesus fez para vencer, pelo poder das Escrituras. É preciso dizer, está escrito. E como diremos, está escrito, se nós não lermos as Escrituras Sagradas? No ponto 3, o propósito da Bíblia. O real propósito da Bíblia é nos levar ao encontro do Redentor. É conhecer o plano de salvação. E nós somos guiados pelo Espírito Santo a conhecer estas verdades. Nela, nós encontramos os códigos morais para a sociedade,
que não se relativizam, eles são absolutos. O código moral no Brasil deve ser o mesmo código moral na África, independentemente da cultura local. A santidade, ela é exigida de igual valor para todos os povos. A Bíblia é a revelação de Deus, da sua vontade à humanidade. Nosso compromisso com a palavra de Deus, ele deve ser inegociável. Devemos pregar a palavra de Deus como ela é. Nós não precisamos acrescentar nada. Basta que preguemos a palavra de Deus como ela é, para a salvação e libertação dos pecadores. Precisamos da pureza da igreja do século XX. Precisamos adotar o estilo de vida inicial da igreja, a santidade. Devemos parar de seguir tendências. E hoje os líderes querem conduzir a igreja de Cristo como se eles fossem os estilistas lançando tendências no universo da moda. É a igreja que tem que lançar tendências para o mundo. É a igreja que tem que ser influência para o mundo e não ao contrário. Devemos voltar como no início e deixarmos de seguir tendências diabólicas que corrompem a igreja. Hoje nós ouvimos alguns pregadores dizerem, não, porque agora isso está usando nas igrejas. Infelizmente, nós escutamos muito isso. Hoje, muitos fracassos nos lares e na igreja é decorrente da não observância da palavra de Deus. Está com algum problema, alguma dificuldade? A palavra de Deus tem resposta para tudo em nossas vidas. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para que o meu canal chegue ao alcance de outras pessoas. Quanto mais envolvimento você tem com o meu canal, mais o YouTube sugere o meu vídeo e ele chega ao alcance de outras pessoas. Um feliz ano novo. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço a todos vocês.